Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Emanuele, eu sou engenheira aeroespacial e na palestra de hoje a gente vai entender como que funciona essa profissão que faz metal voar, tá? Bom, prazer, eu sou a Manu, sou gaúcha, tenho 24 anos e sou engenheira aeroespacial pela Universidade de Brasília. Me formei ano passado. Eu também trabalho em operações de voo na Embraer, que é a terceira maior fabricante de aeronaves aqui no Brasil, fabricante brasileira. Eu trabalho com os aviões E1 e E2, que são aqueles aviões grandes que a Azul voa, né? São os aviões de passageiros de transporte regional. E também sou fundadora e influenciadora pelo Quebrando Inércia. Alguém aqui me segue no Quebrando Inércia? Oi, tudo bom? Bom, no meu perfil eu conto um pouco mais sobre como que funciona essa profissão, quais são as curiosidades da engenharia aeroespacial, como que funciona todo esse mundo e qual que é a rotina, né, de uma engenheira aeroespacial aqui no Brasil. Além disso, alguns fun facts. Eu sou faixa amarela em Krav Maga, que é uma defesa pessoal israelense. Sou gateira, tenho 2 gatinhos. Morei já em 5 cidades diferentes e ando de skate e surfo também. Bom, gente, essa foto aqui é onde tudo começou. Eu sempre fui muito apaixonada por coisas que voam desde, assim, pequenininha. Nessa foto eu tenho 2 aninhos e foi no Aeroclube de São José dos Campos. E quem diria que 22 anos depois eu estaria nessa mesma cidade trabalhando com aviões enormes, né? Então, essa foto é muito legal. E bom, gente, introduzindo um pouquinho aqui da minha história, a minha trajetória começou no Colégio Militar em 2011, me formei em 2017. Na metade do 3º ano eu passei no vestibular da UNB e logo no primeiro semestre eu entrei numa equipe de competição de foguete modelismo. Então, a gente fazia foguetes com apogeu de 1 km a 3 km, utilizando propulsão híbrida. Mais para frente eu vou explicar um pouco para vocês como funciona isso. Em 2018, fui finalista do NASA SpaceX Challenge. Em 2019, eu criei o Quebrando Inércia, que é aquele Instagram que eu falei para vocês, para compartilhar um pouco dos meus resumos de engenharia e contar um pouco como que é essa experiência de estudar essa engenharia. Em 2020, eu comecei uma pesquisa sobre simulação numérica da turbulência de plasmas astrofísicos em discos de formação planetária. Também, em 2021, eu comecei meu estágio no Comando de Aviação da Polícia Federal e também comecei uma outra pesquisa científica em ondas gravitacionais. Em 2022, eu passei no programa de estágio da Embraer, que é um programa que abre 2 vezes por ano. Foi na 3ª tentativa. E comecei a estagiar no plano de manutenção. Em 2023, eu fui efetivada em outro time na Embraer, em operações de voo. Me formei em engenharia aeroespacial depois de 6 anos. Fiz a cobertura de um evento, que é o Alta CCMA MRO, em Cancún. O Alta é a Associação Latino-Americana de Transporte Aéreo. E eu fui convidada pelo Quebrando Inércia para fazer a cobertura nas redes sociais. E também eu concluí o programa de aceleração de engenharia dentro da empresa. Bom, gente, o que vem na cabeça de vocês quando a gente fala em engenharia aeroespacial? Alguém pode dizer? Alguém tem algum palpite? Foguete. Quem mais? Telescópio. O que mais? Bom, gente, a maioria das pessoas, quando a gente fala em engenharia aeroespacial, pensa astronauta, Marte, sistema solar. Mas será que a gente vê isso mesmo? Será que o engenheiro aeroespacial é um astronauta? Os engenheiros aeroespaciais vão para Marte? Eles estudam o sistema solar? Como que funciona isso? Bom, gente, primeiro eu tenho que explicar para vocês o que faz um engenheiro. Essa foto é muito interessante porque são dos engenheiros da NASA em si. E, basicamente, um engenheiro é uma pessoa que tem o trabalho de fazer o design e construção de máquinas, equipamentos elétricos, motores, construções,
Então, é basicamente uma pessoa que vai construir coisas, fazer projetos e resolver problemas. E o que significa aeroespacial? Bom, gente, é um adjetivo e é relativo à navegação no espaço e no ar. É próprio da aeronáutica, né, da ciência que se dedica ao estudo dessa navegação. E essa palavra é dividida entre aeroespacial, ou seja, pega a parte de aeronáutica e de espaço. A primeira vez que ela foi usada foi nos anos 50 e até hoje a gente está usando para denominar esse tipo de engenharia. E o que faz um engenheiro aeroespacial? Bom, gente, é um profissional focado no design, no projeto, na manufatura de veículos que se movem na atmosfera e fora dela. Então, a gente trabalha com todos os sistemas aeronáuticos e espaciais e as coisas que envolvem esses equipamentos. Então, a gente mexe com foguete, mexemos com satélite, com drone, mexemos com helicópteros, mexemos com os eVTOLs, né, que agora é uma tendência no mundo aeronáutico, mexemos com aviões também, pequeno, médio, grande porte. Então, engloba toda essa parte de coisas que vão. E também sondas que vão para outros planetas, satélites. Então, tudo isso a gente estuda nesse curso. E é muito interessante. Bom, gente, o engenheiro aeroespacial, no curso, né, quando você está estudando para ser um engenheiro, eles vão trabalhar com dois ramos principais. Então, a gente tem a aeronáutica. Quem conhece esse avião aqui? Alguém conhece? Qual que é? É o Blackbird, é o SR-71, um dos aviões mais rápidos já construídos. E também temos a parte de engenharia astronáutica, que é justamente... Eita! É justamente a ciência que vai estudar as naves espaciais, as sondas. Essa daqui é a Space Shuttle. A gente estuda também como é que funciona a International Space Station, como que a gente faz o acoplamento das aeronaves, né? Toda essa movimentação, como que a gente coloca isso daqui em órbita. Então, é como eu falei, atmosfera e espaço. Bom, gente, eu coloquei aqui uma grade de matérias para vocês terem um pouquinho da visão geral de como que é o curso, né? Então, essa daqui é a grade geral do curso dentro da UNB. Eu fiz praticamente todas essas matérias. E logo o curso é mais ou menos medido em 5 anos, mas quase nunca um engenheiro fecha em 5 anos, normalmente é um pouquinho mais. E tá tudo bem, né? É importante sempre se formar bem. E basicamente nos 2 primeiros anos de engenharia, a gente estuda o ciclo básico, que é basicamente tudo que todos os engenheiros vão ver. Então, os cálculos, álgebra linear, química, física, são poucas as matérias que, de fato, você vai ver engenharia aeroespacial. Então, nos 2 primeiros anos é o básico que todo engenheiro vai ver. Métodos numéricos, desenho industrial e computação básica. Na minha época, eu aprendi C++, né? Agora o pessoal está estudando Python. Então, em 6 anos já mudou muita coisa. E, bom, gente, a partir do 3º ano, aí a gente começa a pegar as matérias pesadas, né? Então, começamos com mecânica dos sólidos, a gente tem dinâmica dos fluidos, termodinâmica, física moderna, transferência de calor, sistema de controle. São matérias que, de fato, vão dar um embasamento para você começar a ver a aplicação no setor aeroespacial. E nos 2 últimos anos, aí sim que são as matérias mais legais que a gente tem, que é a dinâmica dos gases, que a gente vê a parte de aerodinâmica, o voo em regime transônico, supersônico, como que a gente faz uma aeronave projetada para voar nesses regimes de velocidade acima de Mach 1. A gente também tem mecânica do voo, aeronáutica espacial. Então, como que a gente consegue controlar um avião no ar? Como que a gente consegue colocar um satélite em órbita? Como que a gente faz uma manobra de transferência de espaçonaves entre a Terra e a Lua, entre a Terra e outros planetas? Como que a gente navega pelo sistema solar? Então, basicamente esse conteúdo. Particularmente, é uma das matérias que eu mais gostei. É muito legal. Sensacional de ver.
E, no fim, a gente tem o trabalho de conclusão de curso, né, o famoso TCC. Na UNB, a gente faz 2 TCCs. A primeira parte do TCC1 é como se fosse um pré-trabalho, e no TCC2 a gente fecha. Também tem o estágio supervisionado. Então, esse daqui é o básico para você se tornar um engenheiro aeroespacial. Mas um bom engenheiro vai além disso. Então, durante a faculdade é importante para qualquer engenheiro construir um bom currículo. E isso você não faz apenas com notas, mas com as suas experiências fora de sala de aula. Então, dentro do curso de engenharia aeroespacial, a gente tem equipes de competição que são muito legais. Por quê? Porque dentro dessas competições, a gente tem, além dessa construção de conhecimento prático, a gente consegue ter oportunidades de conhecer outras universidades e empresas. Então, muitos olheiros das empresas vão para essas equipes para captar estudantes, para conseguir um estágio ou talvez uma vaga já de efetivo. Então, uma oportunidade fenomenal. Dentro da UNB, a gente tem equipe de aerodesign, que seria a construção, né, de aviãozinhos assim para competição. A gente tem equipe de foguete modelismo, que eu participei, que é basicamente competição de foguete. Então, a gente mesmo faz os nossos foguetes, pode ser propulsão sólida e híbrida, e a gente compete, é muito legal. Também tem equipes de cube design, que fabricam os famosos CubeSats, né, para a competição também. E temos o Baja, que é a parte mais de automotiva, mas tem aplicação aeroespacial também, e drones. Além disso, dentro das universidades, a gente tem equipes juniores, que são muito interessantes. Isso agrega muito no currículo, principalmente dependendo da função que você tem dentro da empresa júnior. A gente tem projetos de pesquisa, como eu fiz, projeto de pesquisa em simulação numérica, de plasmas, ondas gravitacionais. Os projetos de pesquisa são muito importantes se você mais tarde gostaria de entrar numa carreira acadêmica. Porque a partir deles você consegue pesquisar, publicar artigos, apresentar sua pesquisa, e isso vai melhorando a sua nota para mais tarde conseguir uma oportunidade de mestrado e doutorado. Então, projetos de pesquisa são muito importantes, tá? E além disso, tem projetos de extensão que também agregam muito no seu currículo e é muito valorizado na vaga no final. E bom, gente, eu acredito que muitos dos estudantes, né, de engenharia têm essa pergunta. Será que eu saio enviando meu currículo para todos os lugares para conseguir um estágio? Será que eu vou conseguir emprego quando eu me formar? Se eu não conseguir uma vaga, exemplo, na Embraer, o que eu faço com a minha vida? Eu preciso de CREA para ser Uber? Aquela pergunta, né, que toda piada que o engenheiro faz. Se eu não sei inglês, isso vai me prejudicar? E eu separei algumas dicas para vocês, tá? É muito importante você se preparar, porque as oportunidades, querendo ou não, elas não chegam para quem está parado, chega para quem corre atrás. Então, você tem que correr atrás daquilo que você quer. Nada vai aparecer por acaso, magicamente no seu notebook, um processo seletivo te aceitando. Não, você tem que fazer o processo, você tem que se preparar para o processo. Então, algumas dicas que eu posso dar para vocês pesquise as aplicações da sua engenharia no setor. Você pode não fazer engenharia aeroespacial, mas aplicar para uma vaga numa empresa do setor aeroespacial. E é importante você entender quais são as aplicações da sua engenharia que você está estudando para esse setor. Muito importante, usar o LinkedIn. Gente, o LinkedIn é muito, muito, muito essencial para você que é estudante, que está começando engenharia. Compartilhe suas experiências lá, porque tem muitos recrutadores das empresas lá, principalmente da Embraer. E é ali que o pessoal vai começar a anotar suas experiências. Então, use o LinkedIn com muita sabedoria. Além disso, pesquise quais são as empresas do setor aeroespacial no Brasil e nos países que você tem interesse. Quais são as empresas de aviação e espaço que vocês têm na sua cidade? Também olhe os aeroportos que você tem acesso na sua cidade, como que você faz para trabalhar lá? Quando eu estava começando o meu processo de estágio, antes mesmo de entrar na Polícia Federal, eu entrei no site do aeroporto de Brasília, comecei a ver todas as empresas que estavam lá. E mandei currículo, liguei, mandei currículo, perguntei por um estágio.
Isso é muito importante para vocês entenderem como que funciona o mercado na sua cidade ou fora. Além disso, pesquisem se tem outros fabricantes além da Embraer. É muito importante essa pesquisa para vocês entenderem qual o perfil de empresa que vocês querem trabalhar. Outro ponto muito importante, inglês. O inglês é fundamental na aviação e na parte espacial. Gente, na aviação, praticamente tudo é inglês. Todos os documentos que a gente mexe, tudo é inglês. Então, começar a estudar inglês logo no início da faculdade de engenharia vai ser o diferencial que talvez leve a um aceite na vaga no final, quando você for se candidatar para uma vaga de engenheiro efetivo numa empresa. Além disso, um bom estágio é um diferencial muito importante. Uma das coisas que eu percebi agora, depois de formada, vendo os meus outros colegas também formados na UNB, é que quem conseguiu um estágio numa empresa grande já saiu muito na frente. Então, é muito importante vocês terem um bom estágio numa empresa que possa ter oportunidade de efetivação. Porque aí você tem chances de sair da sua faculdade já com emprego. E isso, aos poucos, você vai melhorando, vai procurando outras empresas, já tem um início da carreira muito bom. Então, é uma dica muito legal. E, bom, gente, onde que você trabalha com esse curso? Porque, assim, eu lembro que quando eu comecei a querer fazer engenharia aeroespacial, muita gente falou, nossa, Manu, você vai morrer de fome. Com o que você vai trabalhar aqui no Brasil? Tem mercado para isso? E, bom, gente, tem mercado sim. A nossa indústria aeroespacial aqui no Brasil, principalmente a indústria aeronáutica, é muito forte. É um campo muito legal. Gente, a gente tem a terceira maior empresa de fabricante de aeronaves aqui no mundo. Então, é um mercado muito interessante e tem possibilidade sim. Então, oficinas de manutenção, a gente tem fabricantes de aeronaves como a Embraer, a gente tem companhias aéreas, táxis aéreos, fabricantes de componentes de avião, ou seja, trem de pouso, pneu, aviônicos. Também temos as agências reguladoras, exemplo, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Você entra através de concurso, mas com a formação de engenheiro, você consegue fazer o concurso para a ANAC. Também temos a Agência Espacial Brasileira, temos o INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. O INPE, assim, é fenomenal, é localizado lá em São José dos Campos, e é o lugar onde a gente, de fato, tem desenvolvimento mais espacial aqui no Brasil. Então, o INPE é focado em foguetes, satélites, né? Esse desenvolvimento é muito legal e o pessoal também faz mestrado e doutorado no INPE. Carreira militar. Então, se você acabou de formar engenheiro ou, né, tem mais um tempo na área, você pode fazer concurso militar, ser incorporado na Força Aérea e trabalhar já como oficial da Força Aérea, o que é muito legal, porque dentro do setor aeroespacial, muitos dos projetos têm envolvimento militar. Então, é muito importante, é muito interessante você seguir a carreira militar, porque você tem acesso aos projetos que talvez no meio civil você não tenha. Então, é bem interessante. Algumas startups, como a Paion, também temos empresas de defesa, como a Vibras, que era fabricante de mísseis, e empresas de drones. Tem muitas empresas de drones aqui no Brasil que fazem monitoramento de lavoura, trabalham nessa parte agrícola, né? E, bom, gente, quais são as engenharias que podem trabalhar no setor aeroespacial? Praticamente todas, tá? Praticamente quase todas as engenharias podem trabalhar. Talvez, é muito possível que um engenheiro civil não tenha as mesmas qualificações para atuar como engenheiro aeroespacial em determinadas áreas. Mas para construir um avião, a gente precisa de vários engenheiros. Então, a gente precisa de engenheiros para trabalhar nos componentes estruturais, nos motores, nos sistemas elétricos, nos softwares embarcados, sensores, atuadores hidráulicos. Então, todas essas funções, equipamentos, englobam os outros engenheiros. Dentro do meu trabalho, eu tenho colegas que são engenheiros civis, que trabalham com a parte estrutural. Tenho colegas engenheiros eletricistas que trabalham com sistemas elétricos, com aviônicos.
Então, acaba englobando todo mundo, tá? A formação do engenheiro aeroespacial é muito mais um ramo da engenharia mecânica. Então, a gente acaba exercendo funções da parte estrutural, aerodinâmica, a parte de aviônicos um pouco, mas é muito mais um ramo da engenharia mecânica. Assim, provavelmente, depois de conversar um pouco com vocês, talvez vocês tenham algumas perguntas relacionadas a não ser engenheiro aeroespacial. Exemplo, eu faço engenharia mecânica. Depois de formado, será que eu posso trabalhar no setor? Como eu falei, pode. Mas precisa fazer um mestrado, algum curso específico? Bom, gente, não necessariamente, mas é muito importante. Então, você fazendo alguma outra engenharia, mecânica, elétrica, mecatrônica, você pode fazer um mestrado em engenharia aeroespacial no ITA, ou inclusive o programa de especialização em engenharia aeronáutica da Embraer, e você acaba tendo uma especialização um pouco melhor, você acaba incorporando conhecimentos aeronáuticos que provavelmente em outras engenharias vocês não vão ter. Então é muito interessante e é um diferencial para você entrar no setor. Outra pergunta muito interessante é, eu posso trabalhar em uma empresa internacional com diploma no Brasil? Gente, essa pergunta é um pouco complicada. Por quê? Porque, como eu falei, o ramo aeroespacial ele está intrinsecamente ligado ao setor de defesa do país. Então, muitos países, como os Estados Unidos e países europeus, têm regulamentos específicos para estrangeiros trabalhando nesse setor. Então, será que eu posso trabalhar na SpaceX, na NASA? Com um vínculo direto, não. Porque eu sou brasileira e eu não tenho cidadania americana para trabalhar. Então, normalmente, tem uma limitação de ou green card ou cidadania americana para você trabalhar em uma empresa do setor de defesa aeroespacial. E, querendo ou não, espaço é defesa. Então, temos algumas implicações com relação a isso, mas temos alguns brasileiros que conseguiram trabalhar a partir de um green card ou a empresa financia para você o seu processo, né, de cidadania. Bom, gente, agora eu vou deixar um tempinho para perguntas. Pode falar. Oi? O microfone. Bom dia, meu nome é Márcio. Você estava fazendo falando sobre a carreira do engenheiro aeroespacial no Brasil. Você até fez aquela brincadeira que o engenheiro se forma hoje no Brasil e vai ser Uber. O que é uma realidade, não deixa de ser... É uma brincadeira, mas que é uma verdade. Se eu não me engano, foi em 2017, no governo do Temer, a Boeing se ofereceu para... A Boeing quis comprar a parte civil da Embraer. E é triste falar que, por causa dos acidentes do 737 da MAX, que posteriormente se desfez essa negociação, né? Então, recentemente a Avibraz, ela está sendo vendida, está em processo de procurar alguma empresa para comprar a Avibraz. E você mesmo sabe que não se faz uma Avibraz da noite para o dia. Demoram milhares de anos para você desenvolver uma tecnologia igual a Avibraz desenvolveu. Então, sim, é aplicado muito ao setor de defesa, essa questão da foguetes, mísseis, e realmente é uma parte que gera... É difícil uma empresa do setor militar ter lucro. Basicamente, mas a Boeing, as empresas militares dos Estados Unidos têm lucro. Pô, beleza, mas o governo é o grande cliente. Eles não permitem que essas empresas quebrem. Então, a minha pergunta é, como que você pode dizer que no Brasil alguém que estuda vai ter um futuro, sendo que o país em si não quer fazer com que as empresas a quais eles desenvolveram ao longo dos anos, como a Avibraz, que é importantíssimo para a defesa nacional, e até a Embraer, como que você pode dizer que nós tenhamos um emprego, né, sendo que o Brasil não faz o mínimo de esforço possível para defender essas empresas que são importantíssimas
tanto para o setor civil, que é o caso da Embraer, quanto para o setor militar da Embraer e da Vibraz. O governo em si, cara, não quer salvar as empresas e é difícil você falar isso, fazer com que as pessoas entendam que o governo precisa investir nessas empresas, né? Então, o que você falaria para alguém que olha todo esse cenário e você convença ele que não, você realmente vai ter um futuro? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Eu entendi. Bom, esse cenário que você traçou, né, um cenário bem pessimista, não é muito verdade, tá? Principalmente ali na região de São José dos Campos, a gente tem muita vaga de emprego, muita oportunidade. Não é pouca, não, tá? Principalmente com a chegada de outras empresas, o mercado acabou ficando bem concorrido. Então, assim, o cenário não é tão pessimista quanto você traçou. A gente tem muitas oportunidades. Quando eu entrei na faculdade, o cenário era um pouco diferente. Agora as empresas elas estão atraindo mais profissionais fora da parte de São Paulo, né? Com o home office, com o sistema híbrido. Agora a gente tem contratação no país inteiro. Então, você pode ver mesmo no LinkedIn, tem muita vaga, tá? Não só na Embraer, mas em outras empresas como a Caéria, outras empresas, né, que eu não posso citar o nome, mas temos muitas empresas, né? Mas, enfim, não é muito bem esse cenário, tá? E, assim, não é que como pode dizer, a gente tem incentivo do governo, mas a gente tem muita empresa privada surgindo por aí. Então, não é bem assim, sabe? Alguém tem mais alguma pergunta? Deixa eu ver. Ai, Vitor. Uns anos atrás eu quis... Não tá pegando. Tá me ouvindo? Ah, agora foi. Então, há uns anos atrás, acho que uns 5 anos atrás, eu tive interesse em entrar no ITA. Só que eu descobri que é só até os 23 anos. E a engenharia tem limitação de idade em outras universidades? Não. Não. Exemplo, na Universidade Federal eu tive colegas com 28 anos começando engenharia comigo quando eu tinha 17. Então a gente não tem limitação de idade e nem nos processos seletivos das empresas não tem limitação de idade. Então, o ITA tem essa limitação porque é uma instituição militar, né? Apesar de você ter a oportunidade de seguir, depois de um tempo, a carreira civil, eles têm limite de idade por conta, né, do processo seletivo militar. Mas nas universidades federais não tem esse limite não, tá? Então você pode fazer engenharia aeroespacial se você quiser. Ok. Alô? Vai lá. Emanuele, eu tenho 2 perguntas. A primeira é, campo de engenharia é muito masculino. Como que é ser mulher nesse campo? E a segunda pergunta como que você faz para impactar tantas pessoas com as suas mídias sociais? Como que é sua rotina e quais dicas você poderia dar para alguém que quer se aventurar nesse campo? Perfeito, gente. Em relação a meninas no setor da engenharia, realmente são poucas meninas. Quando eu entrei na UNB, era 120 vagas. Tinha mais ou menos umas 30 meninas, era pouco. E ao longo do curso foi reduzindo. Eu cheguei a ter matérias em que eu era a única menina da sala, ou eu e mais uma colega. Mas dentro da indústria aeronáutica a gente tem poucas meninas, mas o pessoal está começando a priorizar mais a contratação de mulheres. Então, tem muitos times, exemplo, o meu time, que eu tenho supervisora mulher, tenho muitas colegas meninas dentro do setor e a gente está melhorando esse cenário aos poucos. As empresas também têm muitas iniciativas para incentivar as meninas a se candidatarem, fazer engenharia. Então, é um trabalho em conjunto, né? Cada pessoa planta uma sementinha, né? Eu acho que o tempo encerrou, né? Bom, gente, obrigada, viu? E eu vou entregar adesivo agora. Vocês podem ficar sentados que eu vou entregar rapidinho o adesivo, tá?